Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 12 de 2024 e 24 é o dobro de 12. É muito 12. Minha amiga, meu amigo, eu estou fazendo piada aqui porque eu não consigo evitar de sentir um contentamento mórbido que eu vou te relatar aqui a razão que é Bolsonaro ter experimentado nesta semana, muito provavelmente a pior semana do ano em termos de má notícia. Más notícias de todo tipo, com aliados para ele mesmo, no judiciário, do ponto de vista político. A pior de todas deve ter sido aquela que a pesquisa do Instituto Quest trouxe hoje, que mostra ele próprio, Bolsonaro, despencando entre o seu eleitorado. Uma parte enorme do eleitorado de Bolsonaro o abandonou, mas é uma parte gigante desse eleitorado, ao ponto de que ele perde de lavada de Lula, até questão de uns 30 dias atrás, um pouco antes do indiciamento, a situação dele não era tão ruim. De repente, a situação do Bolsonaro piorou do ponto de vista político, mas se fosse só isso, tudo bem. Mas tem muito mais. É delação para todo mundo, para tudo quanto é lado, um monte de gente querendo delatar o Bolsonaro, é aliado dele sofrendo problemas políticos, é aliado fugindo, é todo tipo de problema, é prova aparecendo, e eu vou fazer aqui um relato para você da avalanche de más notícias que está engolfando o bolsonarismo no Brasil. E quem acompanha o blog da Cidadania sabe muito bem que eu sempre disse que o bolsonarismo não tinha salvação. O bolsonarismo vai se autodestruir, porque é uma ideologia, tornou-se uma ideologia meio kamikaze. Eles cometem tantos erros, eles fazem tanto mal para a sociedade, que as coisas acabam se voltando contra eles. Então vamos assistir a reportagem que eu preparei para você. Bom, então vamos começar aqui pelos cálculos da cúpula militar sobre a chance do general preso delatar. O general Mário Fernandes, essa notícia saiu ontem e dá conta de que o autor maior da Operação Punhal Verde e Amarelo, que pretendia matar Lula, Alckmin, Moraes, esse general, que é o arquivo vivo, não é, de tudo que o Bolsonaro fez, ele era o homem que o Bolsonaro colocou para executar a trama golpista que envolvia inclusive o assassinato de autoridades, como hoje o presidente da República, o ministro do STF, o Geraldo Alckmin. E está tudo dentro da cabeça dele. E os militares dizem que a chance de ele delatar é muito grande, porque há muita prova contra ele. Então, aí eu não vou ler a matéria toda para você, eu já apresentei um vídeo ontem sobre isso, mas esse é o primeiro dos casos que eu te trago aqui. Mas há muito mais. Hoje, por exemplo, o dia amanhece com uma pesquisa Genial Quest que mostra que Lula abriu uma grande dianteira sobre todos os bolsonaristas. Vence o Bolsonaro por 51 a 35. Eles estavam empatados na pesquisa anterior. Ou seja, o Bolsonaro despencou, mas despencou muito. O Fernando Haddad, então, nem era testado nesses cenários e agora até o Fernando Haddad vence o Bolsonaro. Veja que a outra má notícia para o Bolsonaro é a seguinte: a pesquisa Quest aponta que brasileiro já vê Haddad como sucessor de Lula. E o Haddad também vence o Bolsonaro. Essa é uma das questões. O Haddad supera o Bolsonaro por 42 a 35. Isso nunca aconteceu. Supera também o Tarcísio de Freitas por 44 a 25. Pablo Marçal por 42 a 28 e Ronaldo Caiado por 45 a 19.
E a situação com o Lula é muito pior, não é? O Lula vence com uma folga muito maior todos eles. Mas havia uma situação de empate com o Lula. O Haddad não tinha nem chance, ou seja, a queda do Bolsonaro e dos bolsonaristas foi enorme, mas tem mais do que isso. Veja só, o Valdemar Costa Neto prestou depoimento à Polícia Federal hoje por 1 hora e meia. Demorou bastante tempo lá, porque a Polícia Federal descobriu que o Valdemar inventou aquela história de que tinha fraude em 200 mil urnas, só naquelas onde o Lula venceu no primeiro turno, não é? E queria refazer toda a eleição ali, foi multado em 22 milhões de reais e sabendo que não tinha problema nenhum, porque a Polícia Federal, que dá nó em pingo d'água, conseguiu, sabe-se lá como, descobrir isso. Muito bem. O que é que acontece? O partido e a família e os amigos, o entorno do Valdemar, estão pressionando o Valdemar a mudar sua defesa no inquérito do golpe. Sabe o que quer dizer isso? Eu vou resumir para você. Querem que ele delate o Bolsonaro. Agora você imagina o Valdemar Costa Neto, com tudo que ele sabe, ele é o cúmplice maior do Bolsonaro em tudo. Bolsonaro ele sabia tudo sobre o Bolsonaro sobre ele. Se ele delatar o Bolsonaro, aí vai faltar cadeia e ele se livra, porque ele já experimentou a prisão e o que diz essa matéria é que a situação dele, como a do general Mário Fernandes, é insustentável. Ele vai pegar uma cana dura. Será que o general e ele vão para a cadeia bonitinho só para não delatar o Bolsonaro? Até porque não vai adiantar nada, o Bolsonaro vai preso de qualquer jeito. Mas se tiver denúncia do general que ia executar o plano de assassinato de autoridades, e do Valdemar, que é o maior participante de tudo que o Bolsonaro fez, aí realmente vai se acabar com o Bolsonaro, mas vai se acabar com o bolsonarismo, como mostra a pesquisa Quest, como eu disse aqui 1000 vezes para você. Acabando com o Bolsonaro, você acaba com essa escória todinha. Bom, o Alexandre de Moraes, enquanto isso, nega pedido de Carla Zambelli para visitar as presas do 8 de janeiro. Sabe por quê? Ele diz o seguinte: minha amiga, você está sendo processada, preocupe-se com você mesma, porque você logo, logo vai estar aqui no tribunal sendo julgada. É outro problema, que é outra candidata à delação, outra que foi muito próxima de Bolsonaro. Imagina toda essa gente delatando Bolsonaro. E o Bolsonaro, enquanto isso, ele continua destruindo aquilo que poderia salvá-lo, porque ele está destruindo qualquer alternativa que não seja ele mesmo. A justificativa do Bolsonaro para não deixar o filho dele disputar a eleição, que talvez ele conseguisse, não é? Eventualmente. Não é fácil, porque nem ele está conseguindo, mas ele diz: o plano A sou eu, o plano B sou eu, o plano C sou eu. Ou seja, ele quer disputar a eleição com o Lula de dentro da cadeia. Esse é o melhor cenário, porque ele já está desmoralizado agora. Você imagina a hora que ele estiver dentro da cadeia. Muito bem. Após os casos de violência da PM, o Tarcísio tem queda na aprovação dele, que era enorme em São Paulo, ele surfava aqui. Quando o povo viu que a polícia dele está fazendo aqui, com aquele psicopata que ele colocou na Secretaria de Segurança Pública, que era um policial conhecido pela sua violência, pela truculência, pela quantidade de assassinatos que cometeu, e agora esse sujeito aí vai tirar esse sorriso do rosto já já, porque ele está despencando nas pesquisas já. Além disso, o Alexandre de Moraes fez uma associação entre o bolsonarismo e o populismo e o nazismo, que é algo que parece ter um significado muito maior, porque a gente sabe que o Bolsonaro é ligado ao partido nazista alemão, né? E o AfD, que é o partido nazista alemão, que inclusive está na Alemanha sob contingência de ser extinto esse partido, porque
está cheio de nazistas lá dentro. E o Alexandre de Moraes deu a entender que tem mais coisas aí vindo no que diz respeito à ligação do Bolsonaro com o nazismo. Mas, novo inquérito para investigar juiz do TSE que teria ajudado bolsonaristas preocupa a cúpula do PL. Esse sujeito aqui é o juiz federal Sandro Vieira Nunes. O novo inquérito aberto pela Polícia Federal para investigá-lo porque ele teria passado informações para bolsonaristas sobre urnas eletrônicas, preocupa lideranças do partido Bolsonaro pelo risco de trazer problemas para a legenda, que já tem um pedido de cassação do registro vindo aí. Tem mais coisa ainda, tem mais uma. O novo consenso no partido do Bolsonaro sobre a possibilidade dele ser preso, total. Todo mundo no partido do Bolsonaro tem certeza de que ele vai ser preso. Veja só. E tudo isso nesta mesma semana. E tem mais coisa, é que eu não lembro de tudo. E se eu fizesse uma pesquisa, eu ia passar a noite aqui dizendo coisas que estariam indo mal para Bolsonaro. Enquanto isso, o gado dele acha que está tudo bem, kkk, o PT acabou, tal. E você tem esse eleitorado, a hora que acordar, você imagina como vai ficar bravo, porque a hora que o Procurador-Geral da República fizer a denúncia lá para fevereiro do próximo ano, vai ser arrasador, porque tem muito mais coisa vindo por aí. Tem o inquérito da BIM paralela, milícias digitais, inquérito das fake news, tem muita coisa a mais vindo por aí. E olha, eu não estou nem falando, minha amiga, meu amigo, da investigação sobre os crimes dele na pandemia, que vai ser reaberta. Mas aí é outra história e é para o ano que vem. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.